Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberis, eu sou professor de Engenharia Elétrica na PUC do Rio de Janeiro e estou aqui para apresentar meu curso online Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. Eu preparei um vídeo de apresentação do curso que está organizado da seguinte forma. Primeiro eu vou falar da motivação desse curso e aí vai ser possível entender do porquê que eu considero que esse é um curso imprescindível para quem atua na área de sistemas de energia elétrica. Depois eu vou falar sobre o curso propriamente dito, a programação do curso, como é que ele está dividido. E finalmente vou falar sobre como vocês podem se inscrever no curso e utilizar a plataforma de ensino à distância. Bom, eu preparei aqui 4 motivos, eu até tinha listado vários outros, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu deixei 4 motivos do porquê que eu considero que esse curso é tão importante, principalmente no cenário atual, né, dos sistemas elétricos no mundo e especificamente no sistema elétrico brasileiro. O primeiro ponto é a variabilidade no consumo de energia elétrica. A gente vai falar sobre como tem evoluído o consumo de energia elétrica nos últimos anos e qual o impacto que isso tem no sistema de distribuição, que é o foco do curso. Outro tema que tem sido bastante discutido nos últimos tempos são as tarifas de energia elétrica que impactam diretamente no consumo e são também impactadas pelo consumo de energia elétrica. Depois a gente vai falar da expansão do sistema elétrico a partir de fontes renováveis que tem acontecido. E finalmente das novas tecnologias dentro dos sistemas de distribuição. Então começando pela variabilidade no consumo de energia elétrica, né? Se a gente pegar o histórico de consumo do sistema elétrico brasileiro, né, de acordo com dados do ONS, de 1995 até 2014, ou seja, praticamente 20 anos, aí, a gente vê que o consumo de energia elétrica ele tem crescido significativamente, né? Só para que vocês tenham uma ideia, nesse período de 95 a 14, houve um crescimento de 87% do consumo. É quase que um Brasil entrando dentro do Brasil que já existia, né? E por que isso é importante, né? Porque quando você tem aumento de consumo de energia elétrica, você precisa preparar o sistema para acomodar esse aumento, né? Seja preparar no sentido de aumentar a capacidade de geração para atender esse consumo, seja aumentar a capacidade de transmissão de energia elétrica para acomodar esse consumo, né? Então essa trajetória de crescimento, né, que tem havido nos últimos anos, ela foi interrompida no ano de 2015, né, com uma queda bastante significativa do consumo de energia elétrica. E aí a questão que se coloca é a seguinte: bom, eu tenho um consumo que está aumentando, né? A análise de longo prazo que a gente faz é de consumo aumentando. E de repente a gente tem uma variação tão significativa no consumo. O que eu faço? Eu construo mais, eu aumento a capacidade de geração do sistema, eu aumento a capacidade de transmissão do sistema, ou espero mais um tempo? Qual é a melhor solução num cenário como esse? Para entender o que está acontecendo, né, para entender essa variabilidade que a gente tem percebido, ou que a gente percebeu de 2014 para 2015, um dos aspectos que a gente precisa observar é como ocorreram as variações de consumo em que houve significativamente uma redução em relação à tendência que havia antes, né? E aí esse gráfico aqui ele é particularmente interessante porque ele mostra como é que está o percentual de variação de um ano com relação ao outro. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, de 96 com relação a 95, ó, aí eu coloquei nessa barrinha aqui.
a variação foi de 5,14% positivo, ou seja, o consumo cresceu aproximadamente 5% de 96 com relação a 95. Aí de 97 com relação a 96, 6%, depois 3,77%, 4,93% até que chegou 2001, o ano do racionamento de energia elétrica, houve uma redução de aproximadamente 8% no consumo de energia elétrica. Né? Depois do racionamento, o consumo voltou a crescer. A gente teve em 2009, né, com a crise internacional e a marola aqui no Brasil, uma redução de 1% e agora em 2015 uma redução de 9%, né, mais de 9%, que é a maior redução percentual que a gente teve nos últimos 20 anos. E aí fica a dúvida, o consumo volta a crescer, o consumo deve diminuir, né? E do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista da economia, a gente tende a pensar que o consumo deve diminuir. Mas, olhando a tendência de longo prazo, a gente já tem uma visão um pouco diferente. E aí eu acho que vale a pena a gente entender um pouco mais o que aconteceu especificamente nesse ano de 2015. Isso talvez nos ajude a explicar essa variação tão significativa que aconteceu no consumo de energia elétrica. Muitas pessoas têm atribuído essa variação tão forte à crise econômica, mas não é só isso, né? Eu acho que a tarifa de energia elétrica teve um impacto muito significativo no consumo de energia elétrica no ano passado. E aí, para ilustrar, eu peguei aqui os dados da Light, de tarifas residenciais, que eu poderia ter pego de qualquer outra distribuidora, o comportamento foi relativamente parecido, e de qualquer outra classe de consumo também, poderia ser comercial ou industrial. E aí a tarifa que foi definida lá em 2013 para valer em 2014 foi de aproximadamente R$ 0,33 o megawatt-hora. De 2014 para valer em 2015 foi de 0,47. E no final de 2015 para valer agora, em 2016, foi de R$ 0,54 o megawatt-hora. Bom, esses valores aí não têm a bandeira, né, tarifária inserida e também não levam em conta os impostos, né? Eles podem ser encontrados lá no site da ANEEL. Tomando como base o ano de 2014 e comparando com a variação de 2015, né, a gente teve, comparando com a tarifa de 2015, a gente teve um aumento na tarifa de aproximadamente 42%, né, comparando 15 e 14. Se a gente pegar e incluir o efeito da bandeira tarifária, que ficou vermelha no ano de 2015, né, ou seja, incluir na tarifa o valor de R$ 4,50 para cada 100 megawatt-hora, para cada 100 kWh, a gente tem uma variação de aproximadamente 56%, que foi mais ou menos o que variou de tarifa de energia elétrica para todo mundo no ano de 2015. Né? A gente teve um aumento de tarifa de aproximadamente 50% em todo o Brasil. Muito bem, se a gente pegar agora 15 e 16, que já houve o reajuste tarifário, a gente vai observar que o aumento de tarifa, comparando o ano de 2016 com o ano de 2015, foi de aproximadamente 16%. E se a gente colocar a bandeira vermelha, que há indícios que essa bandeira pode já passar a amarela, mas com a bandeira vermelha ficaria em torno de 26%, então a gente ficaria aí com uma variação para esse ano de 2016 entre 16% e 25%, não havendo nenhum reajuste extraordinário, né? Então a gente tem uma variação que, ainda que muito significativa, possivelmente vai ser maior que a variação da inflação nesse ano, né? Ainda que isso aconteça, a variação é muito menor comparada com o ano de 2015. Então, num cenário em que a tarifa ela começa já a apontar para uma certa estabilidade, se isso de fato
se concretizar, né, a gente pode ter uma recuperação do consumo de energia elétrica a partir de 2016, 17, 18. Né? Então, somado a isso, considerando que a base abaixou muito, né, porque a gente teve uma redução de 9% de variação de consumo, e considerando o fato de que as tarifas podem atingir uma certa estabilidade, o consumo pode voltar a crescer. Bom, o objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de previsão, mas sinalizar a importância de que a variação do consumo ela tem impacto significativo nos investimentos que vai se fazer na geração, na transmissão e na distribuição de energia elétrica. Tá ok? E é disso que a gente vai tratar no curso. Muito bem. Ao longo dos últimos anos, né, a gente tem percebido uma forte expansão dos sistemas elétricos, não só aqui no Brasil, no mundo, por fontes renováveis. Né? O principal objetivo da utilização de fontes renováveis é a redução das emissões de CO2. Isso, de fato, tem mudado a matriz elétrica, não só no mundo, mas aqui no Brasil também. Né? Se a gente comparar a matriz elétrica mundial com a matriz elétrica brasileira, né, a gente vai perceber o seguinte, ó, no mundo, em termos de capacidade instalada, existe aproximadamente 68% da matriz elétrica mundial gerando energia a partir de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são gás, óleo diesel, carvão, enfim. E uma parte menos significativa, mas importante também, de hidráulica. Então, aproximadamente quase 80% aí da geração mundial a partir de fontes térmicas, principalmente, e depois de fontes hidráulicas. Tem uma participação também significativa de nuclear, mas basicamente é isso. Né? A eólica tem uma participação pequena, biomassa, solar, é quase que insignificante na matriz elétrica mundial. No Brasil, a relação hidro e térmica se invertem. Né? A gente tem praticamente 60% da matriz elétrica, mais de 60% da matriz elétrica proveniente de fontes hidroelétricas e 18% de combustíveis fósseis. Né? A eólica, que teve um crescimento muito significativo nos últimos anos, apresenta 5%, a biomassa 9%, importação do Paraguai e Argentina, por exemplo, representam 6%, nuclear 1%. O que a gente tem que observar é essa relação hidrotérmica que existe no Brasil e no mundo. No mundo, boa parte desse pedaço aqui da pizza das térmicas devem dar lugar a fontes renováveis. E aqui no Brasil também, né? Parte do percentual das térmicas deve ser agora transformado, né, em energia eólica. Só para que vocês tenham uma ideia, né, segundo dados da ANEEL e da Abeeólica, o crescimento da energia eólica para os próximos anos, né, deve sair de valores aqui que estão hoje entre 7 e 9 gigawatts para valores da ordem de 18 gigawatts até 2019, e esse crescimento deve ser ainda maior nos próximos anos, sendo a eólica comparável, né, em termos de capacidade instalada às fontes termoelétricas. Tá? Muito bem. E a solar? A energia solar no Brasil começou a crescer, começou a evoluir bastante. E há uma tendência muito forte que esse tipo de fonte apareça no Brasil, diferente da energia eólica, mas na forma distribuída de energia. Né? E aí, segundo dados da EPE, a gente deve ter um crescimento, comparando 2014, que foi onde se iniciou os estudos relacionados a esse tipo de fonte, projetando lá para 2023,
a gente deve ter um aumento em termos de capacidade instalada da fonte distribuída, essa fonte que fica na rede de distribuição, no telhado das casas, do comércio, etc., de quase 3.000%. Então, é um tipo de fonte que deve entrar no sistema elétrico com bastante força nos próximos anos, né? Assim como tem acontecido com a eólica, mas no caso da solar, de uma forma também bastante distribuída. E aí, quais são os desafios que a gente tem na utilização desse tipo de fonte? Semelhante ao que acontece com a variabilidade do consumo, que a gente tem que fazer previsões de que tipo de qual consumo que a gente vai ter para os próximos anos, no caso da solar especificamente, ó, vou fazer aqui um gráfico que mostra como é que é o perfil de geração de um painel solar ao longo do dia, né? Então, aqui no eixo X a gente tem as horas do dia e no eixo Y a potência associada ao painel. Então, a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, né? Entre 8 e 18 da tarde, né, a gente tem ali geração de energia, porque a gente tem a incidência da radiação solar. Então, enquanto a gente tiver incidência da radiação solar, a gente consegue ter geração nesses painéis. Entretanto, né, esse perfil de geração que está sendo apresentado aí é um perfil de geração teórico, né? Se a gente colocar algumas nuvenzinhas aqui, né, algumas nuvenzinhas que impedem a radiação solar, aí a gente vai ter um perfil de geração que talvez se aproxime de uma coisa mais assim, né? Ora a gente tem geração, ora não tem, ora gera menos, ora gera mais. Um perfil de geração que a gente diz que é sazonal e intermitente. Tá? Isso acontece com a eólica, isso acontece com a solar, isso acontece com fontes hídricas que não tem reservatório, fio d'água, né? Então você tem um perfil de geração, no caso de fontes hídricas, que é mais sazonal. Em determinados períodos do ano, com chuva, ela gera mais, quando não tem chuva, gera menos. E no caso da eólica solar, você tem, além disso, né, períodos do ano que gera mais, gera menos, você tem a intermitência dessas fontes ao longo do dia. Então, os desafios que a gente tem para a utilização de fontes renováveis são o seguinte: qual a quantidade de energia que de fato a gente vai poder contar dessas fontes, né? Todos os dados são fornecidos principalmente a partir de capacidade instalada, que não reflete exatamente qual a geração dessas fontes. No caso da eólica, né, a gente tem se surpreendido positivamente, porque a capacidade de geração eólica tem sido bastante significativa, até acima do que se previa. No caso da solar, a gente vai ter que esperar um tempo para ver o que vai acontecer. Em função dessa sazonalidade, dessa intermitência, né, um dos desafios é como é que a gente combina o perfil de geração dessas fontes de maneira a ter um perfil de geração que seja mais estável, né? Porque com sol a gente tem geração solar, mas se tem uma nuvem não tem geração solar. E como é que a gente faz? A gente fica sem a energia elétrica? Não, né? A gente precisa equilibrar isso ou com outras fontes ou com uma fonte que seja mais segura, como uma termoelétrica, ou mesmo a utilização de baterias para ter a geração que a gente precisa no horário que a gente precisa. Entrando um pouco mais no assunto do curso que eu vou apresentar para vocês, uma questão importante é como é que essas fontes vão se acomodar aos sistemas elétricos. Principalmente o caso da energia solar, que deve entrar na forma distribuída nos sistemas elétricos, né? Isso deve impactar muito a forma como os sistemas elétricos são planejados, porque o efeito que uma fonte de energia tem no sistema de distribuição é como se fosse uma carga negativa. Tem horas do dia que a carga vai ser menor, porque essa fonte vai estar gerando, tem horas que essa carga vai ser maior, porque a fonte não vai estar gerando. Então você tem problemas aí de variabilidade
do consumo de energia elétrica, que pode ter reflexos sobre o perfil de tensão do sistema e a frequência do sistema elétrico. Outra questão importante é que o planejamento da proteção do sistema elétrico, por exemplo, ele pode ficar comprometido em função das fontes renováveis que vão sendo inseridas no sistema. Tá? Isso não são, eu não diria que são problemas, né? Eu acho que são desafios que a gente vai precisar enfrentar aí nos próximos anos. Outras questões, como o armazenamento de energia, com a utilização de baterias, como eu falei, ou o uso de termoelétricas para equilibrar essa geração que é necessária quando a fonte renovável não consegue gerar. Tá? Dentre outros desafios que a gente vai ter com a utilização de fontes renováveis, como questões de estabilidade do sistema, enfim. Tem bastante coisa que a gente vai precisar avaliar com o impacto da expansão dessas fontes renováveis. Uma forma de atacar esse problema da variabilidade do consumo, a questão das tarifas de energia elétrica e a expansão de fontes renováveis é utilizando o que é conhecido como rede elétrica inteligente ou smart grid. Né? Esse termo ele se popularizou nos últimos tempos em função de alguns avanços que tem tido na área principalmente de distribuição de energia elétrica com relação à medição e aos sistemas de comunicação. E aí, para definir melhor o que é essa nova tecnologia, essa rede elétrica inteligente, eu vou iniciar esse tópico com a apresentação de uma rede elétrica, que é uma rede elétrica moderna. Né? Então aqui a gente tem uma rede de distribuição, uma casinha lá com um painel fotovoltaico, a outra tem um geradorzinho eólico distribuído, essa aqui tem um carro elétrico. A gente tem aqui um parque eólico na rede de média tensão, enfim. Essa é uma rede elétrica moderna. A gente pode considerar essa rede elétrica moderna como uma rede inteligente? A meu ver, não. Tá? Para a rede ser inteligente, a gente precisa integrar a informação que a gente tem dessa rede elétrica moderna com um sistema de comunicação que permite que se avalie qual é o consumo de energia elétrica em tempo real, por exemplo, qual é a geração de energia elétrica de cada painel fotovoltaico, de cada gerador eólico que eu tenho no sistema, do carro elétrico que está consumindo a energia elétrica. Enfim, uma definição de forma bastante simplificada da rede elétrica inteligente seria a integração de um sistema de potência, tal qual a gente conhece hoje, com um sistema de medição, onde a gente vai ter medidores espalhados pela rede elétrica, e uma rede de telecomunicação para que a distribuidora ou o operador do sistema possa ter maior informação sobre a rede elétrica em tempo real. Tá? Muito bem, o que dá para fazer com essas redes elétricas inteligentes? Né? Eu enumerei aqui alguns tópicos que são aplicações diretas dessas redes elétricas inteligentes. O primeiro deles é a diminuição das perdas elétricas técnicas e comerciais do sistema. O que é isso? Tem um link, tem na página da ABRAD, né, se vocês procurarem por perdas elétricas, tem aqui um gráfico que é bastante interessante e eu acho bacana trazer ele para essa discussão. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele mostra como as perdas elétricas evoluíram de 2000 até 2014. Tá? Essa linha vermelha que aparece embaixo são as perdas elétricas comerciais. As perdas elétricas comerciais são aquelas frutos de roubo de energia elétrica, de gatos que são feitos na rede elétrica. Mais acima a gente tem as perdas técnicas, em verde, de média tensão, de alta tensão, média tensão e baixa tensão.
E na linha azul a gente tem as perdas elétricas técnicas mais comerciais. O que é interessante a gente observar desse gráfico, né? Essas perdas elétricas, por exemplo, aqui em 2014, que a gente tem aproximadamente 13,87% de técnica mais comercial, esses 13,87% representam as perdas elétricas que chegam até a distribuidora. A ideia é a seguinte: tem lá a geração de energia elétrica, a energia produzida, aí passa pelo sistema de transmissão, uma parte dessa energia é perdida na forma de calor. Essa perda é inerente do sistema elétrico. Então, de 2 a 4% se perde na forma de calor lá no sistema de transmissão. Aí chega até as distribuidoras, essa energia líquida, né? E das distribuidoras vai para os consumidores. Então, a gente tem aproximadamente aqui 8% de perdas técnicas, ou seja, as perdas que ocorrem na rede de distribuição, quando o elétron atravessa o cabo, provoca calor e esse calor se dissipa, então uma parte da energia se transforma em calor, e uma outra são perdas comerciais, né? Esse valor de 14% é um valor muito significativo. Isso é da ordem de centenas de milhões de reais, assim, até mais que isso, eu me arriscaria a dizer. Então, se você tem mecanismos no sistema elétrico para monitorar os gatos, monitorar as perdas técnicas que ocorrem, você consegue também, a partir de elementos como banco de capacitor, regulador de tensão, ou mesmo geração distribuída, minimizar o impacto dessas perdas elétricas. Então, uma das aplicações das redes elétricas inteligentes pode ser para minimizar as perdas elétricas. Isso já vem sendo até feito por algumas distribuidoras. Nessa mesma linha de raciocínio, o aumento da capacidade de transmissão e distribuição de energia elétrica pode ocorrer na medida em que você monitora melhor o sistema e você consegue alocar devidamente equipamentos de controle, como eu já mencionei, bancos de capacitores, reguladores de tensão, para minimizar os investimentos no sistema de transmissão e distribuição. Aumento da qualidade e confiabilidade do sistema elétrico. Aqui eu estou me referindo àqueles apagões que ocorrem no sistema elétrico, né? Aconteceu um curto-circuito num transformador. Aí o consumidor vai lá, liga, está com um problema aqui no transformador. Então a distribuidora vai lá e desloca uma equipe de manutenção para fazer o reparo no equipamento. Na medida em que você tem uma rede elétrica inteligente e que as variáveis do sistema são transmitidas em tempo real para a distribuidora pode antecipar esse reparo, né, observando os problemas que estão acontecendo ali em tempo real. E mais que isso, ela pode planejar melhor ações em função do monitoramento de equipamentos que já não estão funcionando tão bem, né? Então, essa é uma outra aplicação, eu diria que é uma aplicação clássica das redes elétricas inteligentes. Uso de forma mais racional das fontes renováveis, a gente já comentou sobre o assunto. Aumento da segurança no sistema elétrico, né? Se você tem um devido monitoramento da rede elétrica, digamos que um cabo elétrico, uma fase caia lá na rede de distribuição. O monitoramento permite que você consiga tomar ações para desligar aquele circuito em função de algum problema que tenha acontecido na rede, evitando choques elétricos. O aumento da transparência na operação e processos do sistema. Isso aqui eu acho interessante, que tem uma aplicação bastante legal para isso, que é a seguinte: um aparelho, um eletrodoméstico, um aparelho de televisão queima. O que o consumidor faz? Ele liga lá na distribuidora ou manda um e-mail e fala: meu aparelho aqui queimou, eu acho que foi em função de uma oscilação de tensão que ocorreu no sistema, né? Aí a distribuidora vai lá, verifica com o aparelho que tipo de problema que ocorreu e
a partir de uma negociação com o consumidor ou mesmo de uma ação judicial, se define o que deve ser feito. Tá? Esse problema ele seria minimizado se você tivesse um monitoramento constante do sistema elétrico. Né? Então o consumidor fala, dia 20 de dezembro eu estava assistindo TV, a TV queimou. Então você pega lá a variação de tensão nesse dia para esse consumidor especificamente, que pode estar sendo monitorado, ou o transformador a qual esse consumidor está pendurado, né? E você avalia como é que foi a variação de tensão naquele dia. Se a variação de tensão está acima dos limites que são estabelecidos pela ANEEL, então a distribuidora é responsável por aquela queima. Se não está, então o consumidor que é responsável, possivelmente o equipamento, o aparelho já estava no fim da vida útil. Então esse tipo de aplicação ele reduz muito os conflitos que eventualmente possam haver entre consumidores e distribuidoras. Muito bem, esse curso, ele, de certa forma, ele sinaliza para a solução desses desafios que a gente vai ter nos próximos anos. A primeira parte do curso, ela envolve o planejamento dos sistemas elétricos, a segunda parte, a proteção, e a terceira parte, uma introdução às redes elétricas inteligentes. Dentro do planejamento, eu vou falar de como o planejamento do sistema de distribuição é pensado e como os equipamentos são modelados na rede de distribuição. Além disso, eu vou dimensionar e apresentar qual o efeito que tem cada um dos equipamentos, né? Esses equipamentos que eu estou me referindo é transformador, TC, TP, regulador de tensão, banco de capacitores. Qual o efeito desses equipamentos na rede de distribuição. Na parte de proteção, né, essa parte está muito legal também, porque eu vou pegar desde a parte de curto-circuito, do cálculo do curto-circuito. A partir desse cálculo de curto-circuito, a gente vai fazer o dimensionamento dos equipamentos de proteção e a coordenação entre eles, dos mais diversos equipamentos de proteção, que vão desde elos fusíveis até relés de distância, passando por dimensionamento de para-raios de linha, por exemplo. Então, esse assunto especificamente de proteção de sistemas elétricos, ele está bastante completo. E aí vem a introdução às redes elétricas inteligentes ou a introdução à Smart Grid. E aí o curso ele anda muito mais no sentido de sinalizar para onde a gente deve evoluir. Dos aspectos mais importantes das redes elétricas inteligentes são os medidores, que vão permitir o monitoramento do sistema, principalmente em tempo real. Os sistemas de automação que já existem e, de certa forma, entendê-los vai nos ajudar a entender como as redes elétricas inteligentes vão evoluir. Vou falar de fontes renováveis, principalmente eólica e solar. Isso eu não comentei, mas está muito legal também no curso. É a parte de comercialização de energia elétrica. Toda a parte comercial envolvendo a distribuidora, como a distribuidora compra energia elétrica, como essa energia é repassada para o consumidor, como o consumidor compra essa energia elétrica, como o consumidor pode economizar na sua fatura. Tudo isso está no capítulo lá de comercialização de energia elétrica, que eu coloquei dentro das redes elétricas inteligentes, porque a forma como o consumidor pode otimizar a sua fatura, ou mesmo a distribuidora, está intimamente ligada à utilização de um medidor de energia elétrica. E, finalmente, as oportunidades que a gente vai ter nesse setor para o futuro. Tá ok? Interessados? Então tá, então vamos ver aqui, ó, como é que a gente faz para se inscrever no curso. Tem esse link aqui que a gente pode ir direto para a página de inscrição. A página de inscrição está lá no CCE. Vocês podem fazer assim também, ó, porque esse link é muito grande. Entrar aqui, ó, www.cce.puc-rio.br. Aí vem aqui engenharias.
Aí vem em engenharia elétrica, aqui tem sistema de distribuição, introdução a Smart Grid. E aqui está a página do curso, né? Então aqui você pode se inscrever, tem aqui o período de vigência do curso, os custos, aqui vocês vão encontrar, né, um resumo do meu currículo, aqui tem nesse link tem um currículo completo, lá no currículo Lattes, vocês vão poder ver os trabalhos que eu tenho desenvolvido nessa área, os trabalhos de mestrado, doutorado que eu tenho orientado, os projetos que eu participo. E lá também vocês vão poder fazer as inscrições. Quanto ao curso, né, então assim que vocês fizerem as inscrições, eu vou ter acesso ao e-mail de vocês, aí vocês vão entrar aqui, ó, no smartgrid.eadplataforma.com. Nesse site que está hospedado o curso, então vocês vêm aqui e coloquem o e-mail, a senha que vocês vão receber, e aí vocês já vão poder acessar, né, o ambiente virtual do curso, né, com todas essas aulas que eu mencionei. Deixa eu pegar uma aqui qualquer. E aqui, ó, aqui estão as videoaulas. Essa aula especificamente trata de banco de capacitor. Aqui vocês podem controlar a qualidade do vídeo em função da conexão que vocês têm na internet, ampliar o vídeo, enfim, se vocês já assistiram uma parte da aula, podem avançar. Tá, essa aula aqui é legal porque eu mostro como, por exemplo, um consumidor pode utilizar um banco de capacitor e chaveá-lo ao longo do dia de maneira a economizar na fatura, né? Na fatura por energia reativa. Tá? Então, todo o material do curso vocês vão poder encontrar aqui, inclusive os PDFs que eu utilizo para as aulas. Vamos voltar aqui no curso. E é isso aí. Tá? As vagas são limitadas. Agradeço a atenção de todos e espero vocês lá na primeira aula. Tchau, gente.